Um dos grandes perigos na nossa vida espiritual é crermos em algo falso. A nossa fé em algo falso vai atrasar e muitas vezes nós não chegaremos ao objetivo da nossa fé. O objetivo do Evangelho é que nós conheçamos o Deus único e verdadeiro. Deus é o Verbo. O Verbo é a palavra. A palavra se encarnou e morreu na cruz, e ressuscitou e veio como Espírito que nos dá vida. Portanto, a palavra é a coisa mais importante que nós recebemos. É muito fácil misturar as palavras. Podemos e sabemos que leremos um versículo e falaremos dele. E então a nossa palavra se mistura com a palavra de Deus. A interpretação é um grande perigo. Quando nós não dependemos do Espírito Santo ou não estamos cheios do Espírito e tentamos explicar as Escrituras, falhamos. É certo que falhamos, pois Pedro nos avisou em sua carta: nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação. A grande confusão religiosa, a grande Babilônia, resulta da interpretação do homem. Ele fala no lugar de Deus. O apóstolo Paulo e a doutrina que ele nos trouxe levanta um muro contra o que é falso. Ele diz assim em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a seguir: admire que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, o anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Portanto, muitos pensam que podem receber qualquer evangelho que tudo ficará bem. Não, o evangelho que vai além das Escrituras traz maldição. Deus não aceitará e não nos receberá fora da sua vontade, da sua palavra. Nós precisamos nos voltar ao que está escrito. Há outro aviso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Ele diz assim no versículo 4, versículo 6: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Há um outro aviso na segunda carta de João, e é assim, no versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Bem, a maldição vem porque Deus não está na palavra. Deus não está na mensagem. A palavra do homem não é a palavra de Deus. Portanto, aqueles que ensinam, aqueles que pregam, se vão além do que está escrito, estão errados. E neste erro trazem maldição para os que recebem a sua palavra. Por isso nós precisamos nos arrepender, precisamos vigiar. Porque também a nossa carne, nossos pensamentos estão falando conosco e tentando nos desviar do Espírito de Deus. Lembre-se da oração de Jesus em João 17. A vida eterna é esta: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que nos foi enviado. Portanto, a finalidade da nossa fé é conhecer a Deus. Não é que tenhamos uma religião em que nós prestamos um culto a Ele. É conhecimento. É ter a vida de Deus para conhecer a Deus. E podermos dirigirmos a Deus como um pai. É vida de família. É vida de filho com o pai. É uma comunhão viva e verdadeira em que Ele nos ensina e nos disciplina em todas as coisas. Então, passamos a conhecê-lo. Entendemos a sua reprovação,
e entendemos a sua aceitação. Isto é um princípio que está em todas as Escrituras. Quando Caim foi religiosamente levar uma oferta, ele foi recusado, porque havia algo que Deus não aceitava. Deus não aceita coisas misturadas, palavras misturadas. A doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos apóstolos, ela é pura. Ela é a doutrina de Cristo, pois o Espírito Santo trouxe toda a obra de Cristo. Jesus diz no Evangelho de João: o Espírito receberá tudo que é meu e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Portanto, esteja atento ao que você tem ouvido e recebido, para que não haja decepção. Você ande na sua vida espiritual e não chegue em lugar nenhum. Ficará sempre girando nos pensamentos e nos ensinos errôneos, estudando e nunca chega ao conhecimento interior de Deus que está em nosso espírito, para ser adorado em espírito e em verdade. O perigo do evangelho falso, o perigo da maldição que vem ao homem por causa do ensinamento errado. Bendito seja Jesus Cristo, que nos voltemos ao seu Espírito, estejamos prontos a desistir de nós mesmos e das palavras dos outros para recebermos a doutrina pura de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Louvado seja Jesus. Meditemos nestas coisas. Amém.